Graça nós te damos, Senhor, por isso. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom. Jesus diz que o Senhor é bom. Sua misericórdia se renova cada dia. Graça nós te damos por mais uma terça do transbordo, Senhor. Queremos te agradecer, Pai, por todos esses anos. Senhor, não permitiu que nenhuma terça-feira ficasse, Senhor, sem alguém para contar um transbordo, quantos milagres o Senhor tem feito em nossas vidas. Graça nós te damos, Senhor, que o Senhor continue abençoando a vida dessa pessoa que vai transportar. O Senhor continue, Senhor, enchendo ela, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos também nos deleitar, que a nossa fé, Senhor, aumente a cada dia, através, Senhor, do testemunho, porque o Senhor diz na sua palavra, que nós sejamos testemunho daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Graças nós te damos por esse dia, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, porque o Senhor é bom, né, Zita? O Senhor é bom. E louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom. E porque hoje a gente tem aqui Marlene Guilande conosco, caminhando juntinhos, passo a passo, e hoje transbordando nas nossas vidas, trazendo aqui alguns desertos, algumas vitórias, uma caminhada com Jesus para transbordar nas nossas vidas. Então, Marlene, muito obrigada por você estar aqui conosco, por você não desistir, pela sua vida fazer a diferença na minha, você transbordar nessa manhã. Vem para cá, porque amanhã da gente te ouvir. Graça e paz a todos, um ótimo dia. E agradeço a Deus, agradeço a oração de Zita. Muito obrigada, Deus abençoe e que faça em dobro na tua vida e na vida de todos aí e todos aqui representados nessa sala tão maravilhosa que faz a gente entender que com Deus e com os amigos a gente vai, a carga se torna mais fácil. Mas teve momentos na vida que a gente às vezes não teve essa mão, a gente não teve essa mão e não teve a sabedoria que precisávamos nessa hora, né? Mas Deus esteve presente e eu sou por isso esse louvor aí tão maravilhoso. Sem Ele não estaríamos aqui, não teríamos saído. Às vezes nem do ventre da nossa mãe a gente não estaria aqui, porque é Ele que nos conduz, é Ele que nos leva. E eu vou deixar aqui um versículo aqui em Salmo 43, no versículo 2, que diz assim: Pois tu és Deus da minha fortaleza, por que me rejeitais? Por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Essas perguntas eu me fiz há alguns anos atrás. A gente não vive do passado, mas eu espero que esse meu testemunho hoje venha curar ou então ser pelo menos um bálsamo na vida de alguém que vai estar, que passou por isso. Há uns anos atrás, não faz muito tempo, eu passei por um período muito difícil da minha vida, que foi a depressão. E foi uma depressão, gente. Eu não vou dizer que foi a maior, porque sempre tem algo maior ou menor que a gente. Mas naquele meu momento foi difícil demais. Foram meses e meses pensando somente em destruição, em desistir, em desistir da minha vida, em desistir da minha família, em desistir de tudo. E eu pedia socorro, mas ninguém me ouvia. O homem não me ouvia, minha família não me ouvia, meus amigos não me ouviam. E eu morrendo a cada dia. E eu ia morrer naquele momento. E como diz assim, como me livrar do meu inimigo? E o inimigo dizia assim, sim, você conhece,
Você conhece muita coisa? Ó, toma, porque a dor era muito forte. A dor impedia que eu me alimentasse, eu fiquei muito tempo sem me alimentar, mas muito tempo, vocês não têm ideia. Sem me alimentar de alimento nenhum. E foram dias terríveis na minha vida. Aqui em minha volta da minha casa, eu sou bem privilegiada com verdes, né? Eu tenho uma parte da Mata Atlântica aqui dentro de onde eu moro. E então, todos os nomes que você possa imaginar que era para destruir minha vida, eu sabia, eu conhecia. Eu conhecia todos os nomes de erva que eu poderia ter tomado. E eu cheguei até a colocar na boca. E ali as pessoas. Mas tinha uma vozinha que dizia para mim assim: você tem 2 filhos, você tem uma família, mas aquilo não era o suficiente. Eu chegava para minha mãe e falava: mãe, ora por mim. E ela falava assim: tá bom, filha, pode deixar. A hora que eu for deitar, a hora que eu for dormir, eu oro por você. E quando eu for à igreja também eu vou pedir oração para você. Eu falava: mãe, eu preciso agora, mãe. Não, agora eu estou ocupada, não tenho tempo para parar para orar para você agora. E não foi uma vez, foi várias vezes. E minha mãe era serva do Senhor. Ela não faltava um culto. Por isso eu digo, meu irmão, não importa da onde vai vir a oração. Deus foi tão bom nesses momentos para mim, que quando eu chegava a colocar as coisas na boca para mim, porque é uma dor, meu irmão, se você, não sei se alguém aqui já passou, mas é uma dor tão profunda, a alma doente. Gente, a dor do corpo não é nada. A dor do físico não é nada. Porque a dor da alma era tão forte. Eu falei: não tem. Eu indo embora, não tem problema, não tem problema. Não vou fazer falta. Eu não vou fazer falta. Eu não vou fazer falta para minha mãe, não vou fazer falta para meus filhos, não vou fazer falta para ninguém. E Jesus só me acompanhava, mas eu não sabia. Eu não sabia, eu não tinha esse conhecimento tão profundo da palavra como a gente tem hoje. Eu li a Bíblia? Sim, eu lia, mas para mim não estava dizendo nada. Meus olhos estavam cegos. Então, nesse dia, um belo dia, eu chegando na minha casa, né? Chegando em minha casa, encontrei uma amiga. Uma pessoa, uma vizinha, que olhou para mim com outro olhar. Ela falou: o que está acontecendo com você? Eu falei: não sei, eu não sei, eu só sei que eu estou sentindo uma dor, é física. E ela era dona de uma farmácia, ela trabalhava com farmácia de manipulação. Então, ela ainda vive até hoje, é uma pessoa que eu tenho um amor muito grande. E ela falou assim: mas o que você tem? O que você tem? Eu falava: é uma dor que eu não consigo explicar, porque a dor dessa dor na alma, ela é tão grande que você não tem explicação, você não consegue enxergar. Eu digo que é como se eu estivesse num lugar, porque até a escuridão era mais clara do que o que eu sentia, o que eu via dentro de mim. Não tinha saída. Um lugar sem saída que eu não via absolutamente nada e nenhuma salvação para mim. Foi então que essa amiga me falou: não, eu vou te levar. Eu já sei o que você tem. Você está com uma depressão muito forte. Eu falei: mas as suas bolinhas que você faz não vai me adiantar, não. Não vai me adiantar. Ela falou: não, eu vou te levar em algum lugar.
Daquele jeito que eu estava, ela me colocou no carro, eu não avisei para ninguém, eu estava na estrada, porque eu vivia andando, para cima e para baixo, dia e noite, andando, 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 ia e voltava, ia e voltava. Então, quem conhece aqui, onde eu moro, ainda aqui, eu acho que eu não tive a oportunidade de receber nenhum de vocês aqui, mas eu espero um dia que a gente consiga, né, que vocês se reúnam aqui, para a gente fazer e vocês conhecerem. Eu saía à noite para andar, é um condomínio antes da minha casa, e eu saía para andar à noite com eles, os vigias andando e eu andando junto, porque eu precisava ter alguém do meu lado, eu não conseguia, e é mistura de solidão, é mistura de medo, é mistura de fracasso, tudo isso me derrubava. Então essa amiga me levou. Quando eu vi, eu estava dentro de um centro espírita. Eu sabia que ela fazia esse trabalho, era um trabalho social, que ela fazia para doar os remédios, ela fazia os remédios lá para doar para as pessoas, né? Pessoas que tinham alguns problemas de saúde, ela fazia. E eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu nunca tinha entrado num lugar desses, nunca. Eu não tinha entrado lá. Eu falei, mas eu sentei lá e falei, o que eu estou fazendo aqui? Parecia uma sala de palestra, entendeu? Uma igreja, parecia, era uma sala de palestra, sabe, com tudo. E começaram a ler uma palavra, ler o livro dos Espíritos lá, e eu falando, isso aqui, em mim mesmo eu dizia, agora acho que eu estou no lugar certo, porque eu vou direto para o inferno, porque pior do que ao ponto que eu cheguei, olha o ponto que eu cheguei, eu conhecia a palavra, eu nascia na palavra, mas não entendia a palavra de Deus. Mas como hoje, eu olhando para lá, é que eu resolvi recontar essa minha história, eu falei assim, eu vejo, Deus não tem lugar que ele não entre. Deus não tem um lugar que ele não entre. E uma das primeiras pessoas, e ela fazia os atendimentos lá, e tudo bem, e tá, e falava, essas pessoas saíam, e tá tudo. E eu nunca tinha tido experiência com aquela. E eu falei, aí acho que foi a terceira pessoa a ser chamada foi eu, mas a pessoa me olhou com um olhar que eu fui. E eu fiquei sentada de frente para essa pessoa, e ela falando para mim assim, e ela falou assim, filha, você tá muito mal, a sua alma tá perdida, mas não se preocupe, eu sei o que você tem. Eu falei, ih, meu Deus, começou a história. Ele falou, aí essa pessoa, olha, sem brincadeira, gente, sem brincadeira. Eu arrepiava dos pés à cabeça, acho que meus cabelos, eles ficavam tudo assim, sabe? Sabe quando você tá com muita eletricidade na cabeça, que você passa um pente, assim, e que os cabelos ficam todos arrepiados? Eu fiquei assim. Eu arrepiei toda, ele falou assim, não se preocupe, eu estou com você, eu nunca te abandonei. Quem que nunca me abandonou? Eu falo, abandonou, eu já tive tantas perdas mesmo, e eu conversando comigo, eu respondendo para mim mesmo, mas minha boca não saía palavras. Da minha boca não saía palavras. E eu só ouvia. Mas não se preocupe, eu sei que mas não vai acontecer o que você está querendo fazer. Não vai acontecer porque eu preciso de você. Saí de lá arrepiada. Passa na outra sala que vão fazer alguma coisa para você ali, mas não precisa ter medo. Eu tô com você. Naquele dia, Deus falou comigo, eu não entendia, para mim era o demônio, certo? No meu entendimento era o demônio.
Eu falei, no período que eu tô, só falta isso e já acabou. E eu pensava comigo, isso é amiga, isso não é amiga. Isso aí é uma desgraça na minha vida que comecei hoje. O que que eu vim fazer aqui? Gente, eu tô falando aqui, eu tô tremendo. Eu tô tremendo. Mas hoje eu entendi o que Deus fez comigo naquele momento. O que que Deus fez comigo naquele momento? Ele entra em qualquer lugar. Só que eu não sabia disso. Para mim, nem pensava. Eu sempre entendi e sempre ouvi falar desde pequenininha, não entra nesse negócio. Você vai botar sua vida no inferno, que não sei o quê, que não sei o que ela. Eram tantas coisas que a gente sempre ouve, né? E quem nunca ouviu? Eu fui para uma outra salinha e veio duas mulheres e fizeram imposição de mãos em mim. Gente, foi como se tirasse alguma coisa assim, mas elas me olhavam com tanto carinho, com tanto amor, que era aquilo que que minha alma estava procurando amor. Só que eu não encontrei na minha família, eu não encontrei em lugar nenhum. Ah, detalhe, eu também fui à igreja. Eu fui à igreja. Eu pedi oração. Meu nome foi levado em oração. Mas eu não conseguia me livrar daquilo. E quando isso aconteceu, Jesus foi maravilhoso. Veio duas pessoas com tanto amor, e colocou as mãos sobre minha cabeça, mas não me tocaram, não. As mãos só ficaram impostas, mas não tocaram na minha cabeça. Não tocaram. E não falaram nada, só sorriam para mim. Elas só sorriam para mim. Sorria, e foi ali uns 15 minutos. Eu não sei como é que os braços daquelas mulheres não ficaram cansados. E quando ela terminou, pegou minhas mãos e falou: Deus está com você. E nosso amor também está com você. Ali eu saí, fui lá para fora, mas eu comecei a me sentir bem. Me sentir bem, entendeu? Sabe? Eu conseguia respirar, eu conseguia olhar as coisas à minha volta. Foi aí que eu percebi o lugar que eu estava. Porque daí então, tanto faz que era o lugar, que não era, mas a minha mente foi se abrindo, foi se abrindo. E eu senti ali, e todas as pessoas que passavam por mim diziam assim: Jesus é contigo. Jesus é contigo. E eu parada lá sentada, eu falei, eu sei que Jesus. Aí, olha, e eu falava, eu balançava a sua cabeça, só assim. E porque isso eu tinha certeza, que Jesus estava comigo. Mas eu estava passando um momento difícil. E aonde ele foi me chamar? Aonde ele foi me chamar? Mas você não ia à igreja? Sim, eu ia. Você não participava dos cultos? Você não cantava? Você não fazia tudo? Você não era uma pessoa que... Sim, eu era tudo isso, meu irmão. Mas não importa. Quando a dor é forte demais, a gente procura. Medicina, não tinha mais como, porque a maior, olha, por sinal, todas as pessoas que estavam à minha volta eram psicólogo, era acupunturista, e eu trabalhava para pessoas, mas nesse período eu não estava trabalhando, mas meus vizinhos eram, e estavam preocupados comigo. Não, eu vou trazer, eu tinha até uma amiga minha, que ela ainda está até hoje na medicina, ela falava comigo assim, olha, eu vou falar com a Vivi, vai preparar um remedinho para você, você vai conseguir, e você vai conseguir, você vai ver, você vai se sentir melhor. Aí eu dizia assim, não, eu não quero tomar remédio, eu não vou tomar remédio. Não adianta, eu não vou tomar remédio. Mas eu clamava por amor das pessoas. Eu clamava pelo amor das pessoas, as pessoas não entendiam. E lá eu recebi. Mas antes de sair,
essa mesma pessoa que me atendeu falou comigo assim, que vinha me visitar. Mas aí tá, tudo terminou, que como eu contei para vocês, eu vim embora para minha casa. Entrei no carro da minha amiga e vim até em casa. E vim. Mas pelo meio do caminho eu comecei a sentir frio. Gente, era uma tarde de verão. Aqui na minha cidade é difícil fazer um sol de queimar, mas nesse dia tava um sol de queimar, mas eu batia queixo, gente. Eu batia queixo, eu falei, e agora que danou tudo? Agora eu comecei a ter febre. Mas eu tremia tanto, eu tremia. Eu falava, meu Deus, eu não aguento mais de tanto frio. Aí essa minha amiga dizia assim, olha, pega os cobertores do meu filho que tá aí atrás e se enrola, se enrola. Mas, gente, parecia que eu tinha saído de uma mesa de cirurgia. Como? E olha, e foi uma cirurgia. E foi uma cirurgia, meu irmão. Porque, olha, vocês aí que tomaram anestesia, minhas irmãs podem dizer como é frio depois que a anestesia vai acabando, não é verdade? Não é muito frio, não é, Mônica? Vocês aí. É muito frio. Então, nesse momento, eu encostei e bati a queixo, ela veio comigo, mas eu não dormi. Ela chegou comigo na casa da minha mãe, aí minha mãe me viu assim e falou, mas o que você tem? Aonde você estava? Eu falei, não sei, mãe, não sei onde eu estava. Aí me deu sono, começou a me dar sono. Aí a minha amiga falou, senhora, deixa ela deitar um pouquinho, deixa ela dormir um pouquinho, que daqui a pouco ela vai ficar bem. Ela vai ficar bem. Irmãos, eu dormi 3 dias e 3 noites. Eu não acordava. Eu não conseguia acordar. Irmãos, eu não sei se isso está atingindo alguém. E não sei por que Deus me fez eu relembrar disso aqui. Ou se vocês têm alguém que está assim. Deus está em todos os lugares. Ele ministra dentro do inferno. Ele ministra, e o momento que eu estava realmente dentro do inferno. A minha mente queimava, o meu coração queimava, eu não conseguia pensar, gente, pensar. Era difícil pensar, só pensamentos maus. Eu não tinha pensamento positivo. E nessa dia de eu dormir, eu acordei. Quando eu acordei, vocês não imaginam como eu estava. Cadê aquela... Parece que a minha alma tinha saído do corpo, eu flutuava. Eu ia colocar meus pés no chão, assim, parecia que eu era feito de pluma. Eu estava flutuando. Eu sentia que eu flutuava, assim, eu acordava, eu flutuava, eu subia do colchão. Mas me sentia tão bem, tão bem. E eu tinha perdido filho, eu tinha acabado de perder meu pai, eu tinha acabado de perder, eu vivi um luto que eu não conseguia me livrar dele, sabe? Um luto que já era para ter terminado e não terminava. Eu me sentia a mulher mais fracassada do planeta. E era assim que eu me sentia. Porque a dor era muito grande, minha irmã. E nessa eu voltei, eu melhorei. Gente, eu tinha perdido serviço também. Eu tinha perdido. Perdido meu pai, olha, e quem passou a cuidar da minha casa foi eu. E eu perdi o serviço. Isso que acabou de me matar. Eu não vou conseguir mais trabalho, sem dinheiro, então é melhor morrer. Sem dinheiro para nada, para nada. E o detalhe, o meu filho do meio, esse que está lá em Mato Grosso do Sul, ele era pequeno, ele olhava para mim e falava assim, eu odeio você. Eu odeio você, eu não quero que você fique mais perto de mim, eu vou ficar só com a minha avó. Eu não quero, ele tinha 4 para 5 anos de idade.
Então, meu irmão, aquilo já fazia de mim uma pessoa já que não precisava de mais nada, que o destino era ir embora. Mas o Senhor tinha propósito nisso. Hoje, eu nunca mais tive depressão. E olha, o que aconteceu depois? Deixa eu olhar o horário aqui. E o que aconteceu depois? Logo em seguida, meu irmão, apareceu uma pessoa que me ofereceu ensinar eu a fazer um trabalho. E eu já gostava de animais, foi onde eu comecei ao trabalho com adestramento e foi tão maravilhoso esse tempo todo. Deus usando e foi maravilhoso. Por quê? Eu me despi de Deus. Então, esse louvor tem muito a ver hoje, tem muito a ver com a minha vida. Que quando Deus sai da gente, meu irmão, não tem como. Eu acho que ele só saiu um pouquinho assim, ele se afastou um pouquinho, foi para me provar hoje que como as coisas mudaram. Eu comecei ao trabalho, deu tudo certo e fui a vários lugares que eu nunca pensei em imaginar. Eu estava até lembrando a Zita falar ontem, quando ela está indo em lugares que ela nem pensava em ir, que Deus está ajudando ela, entendeu? Então, tudo, porque é muito doloroso. Eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de depressão, mas o Senhor, para contar para vocês, eu estou aqui hoje para contar para vocês, Deus, ele pode até se afastar um pouquinho, você não ouve mais nada, e não vou dizer que foi o inimigo também, não. Foi aquela guerra espiritual que a gente vive no diário, só que eu não consegui vencer a guerra espiritual. Eu não consegui, foram tantas lutas, eram tantas lutas, entendeu? Meu pai era minha âncora, ele foi embora. Vinha um filho, foi embora, no 5º mês. O trabalho foi tudo por água abaixo. E aí, como se salvar? Mas, olha, eu vou dizer para vocês, eu não clamava ao Senhor. Eu não clamava. Porque eu cansei de clamar. Porque os meses não passavam e eu cansei de clamar. Eu cansei. Depois disso, meu irmão, foram vitórias e mais vitórias. Vitória. E detalhe, também nessa época, o meu casamento também acabou. O meu ex-marido foi embora. Quer dizer, eu vivi uma luta, eu vivi um divórcio desde o desquite, depois divórcio, separação consensual, tudo isso eu passei na minha vida. Então, tudo isso acabou comigo. Tudo isso porque o que é uma pessoa? Como eu costumo dizer para vocês, sabe que eu me sentia? Um cabide de roupa que você tira de cá, bota para cá e ele não tem. Eu estava um objeto inanimado. Nada. Eu não parava para ouvir música, nada me dava vontade de fazer. Em casa, esquece. Banho, também esquece. Isso eu não fazia, porque olha, eu até às vezes pensava em ir, mas para chegar até o banheiro, a distância era muito grande. O desânimo tomou conta, tudo isso. Mas isso foi uma prova para mim. Hoje eu olhando lá para trás, e é para isso que eu estou dizendo, eu não vivo esse passado, mas eu trouxe esse passado, essa ferida, que hoje, quando eu lembro, eu me arrepio, claro que eu me arrepio, porque eu não sou hoje eu sou uma pessoa, hoje eu sou um ser humano que sente dores, mas sabe superar.
entendeu? Eu sei superar. Passando tantas coisas que eu passei até hoje, mas o Senhor esteve comigo. E só essa palavra veio exatamente hoje para dizer para você: a promessa de Deus se cumpriu na minha vida. Hoje eu falo do Senhor e muitas pessoas que estão com depressão, que vem, o Senhor me usa da mesma forma que usou um lugar que você nem pensaria. Nós, como seres humanos, julgadores, que algum de vocês pode pensar assim, mas que lugar que você foi parar? Não tinha outro lugar, não? Naquela hora, minha irmã, a vontade, ou era morrer ou era cura. Não tinha outro caminho. Então, meu irmão, eu escolhi a cura e hoje, graças a Deus, nunca mais eu tive isso, não penso nisso e estamos aqui. Então, se tem alguém querendo passar, porque a gente, quando vê, já aconteceu e a gente não tem força para fazer. Gente, eu vou terminando aqui esse meu testemunho, meu pequeno testemunho, e para provar que hoje está tudo bem, meus filhos estão bem, está tudo bem, em nome de Jesus. E eu agradeço muito a Deus, porque Ele usou de tudo para me tirar daquele buraco negro. Muito obrigada, um ótimo dia para vocês. Obrigada pela oportunidade, Mônica, Lila, muito obrigada. Amém. Amém, Marlene. Que bom. Glória a Deus pela sua vida, de você trazer, né, abrir o seu coração aqui para nós. Então, nós só temos a agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida, na sua vida. Como a palavra de Deus diz que as aflições desse mundo não se comparam com a glória que Ele tem preparado para a sua vida. Então, que você continue firme, sempre abundante na lei do Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor, pela vida da Marlene, Pai. Senhor, nós sabemos, Pai, que a vida dela, Senhor, ela passou pelo vale, Senhor, mas o Senhor estava ali protegendo, guardando, porque o Senhor tem propósito na vida de cada um de nós, Senhor. E que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Esse é o nosso Deus. Então, todos os teus propósitos, Senhor, seja cumprido, Pai, na vida de Marlene. Que o Senhor continue abençoando a vida dela, guardando, dando sabedoria, entendimento, discernimento. Que ela venha, Senhor, levar a sua palavra onde quer que ela coloque a planta dos seus pés. Graças eu te dou, Senhor, por esse dia. Que possamos, Senhor, meditar, Pai, em tudo que o Senhor a falou através da boca da Marlene, que testemunho dela, Senhor. Graças nós te damos, Senhor, por esse dia, declarando um dia de bênção, um dia de vitória, de muita alegria em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Mila. Amém, família. Muito obrigado. Muito obrigado, Marlene. Que Deus abençoe sua vida. E amanhã estamos já aqui novamente com a quarta estratégia, viu? Então, nos vemos amanhã por aqui e vamos comentando lá no grupo. Obrigada, família.